Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 11, que está falando a respeito daquela hora que Jesus ele comparece perante Pilatos, né? E Jesus ele estava em pé ante o governador, diz o versículo 11, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dissestes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador, ora por ocasião da festa, eles costumavam então fazer uma libertação de alguém. Então ali há uma proposta de Pilatos entre liberar Jesus e liberar Barrabás, que era, além de um ladrão, ele era também ali um agitador, um rebelde do povo judeu, que trazia muitos problemas ali para o governo do Pilatos, né? Então ele resolve, então, pensando, né, que o povo ia escolher Jesus Cristo ao invés de Pilatos, por causa desse terror que ele tocava e sabia que seria perseguido pelos romanos. Inclusive o próprio povo judeu sabia que, uma vez Barrabás voltando para as ruas, né, isso ia acontecer. E ali poderia causar um grande malefício ao povo judeu. Mesmo assim, naquele momento, falam: escolhe entre Cristo e Barrabás, e eles escolhem Barrabás, sendo influenciados então pelos principais sacerdotes ali naquele momento. Então, diante de Pilatos, os líderes religiosos acusam Jesus de um crime diferente daquele que lhe foi atribuído no ato da prisão, ok? Para prenderem Jesus, eles o acusaram de blasfemar, afirmando ser Deus. Mas isto nada significava para os romanos. Portanto, precisavam acusar Jesus de um crime que poderia preocupar o governo romano. Então, resolveram ali falar que ele era contra pagar os impostos, provocava tumultos. Aí a principal acusação ali naquele momento, que seria gravíssima, era Jesus, que eles estavam acusando Jesus dele ser o rei dos judeus. Isso não poderia, porque o governo romano jamais aceitaria isso. Essas acusações, claro, eram todas falsas, mas os líderes religiosos, eles estavam muito determinados a matar Jesus a qualquer custo e infringiram então vários mandamentos para conseguir realizar este crime, né? Esse feito aí de levar Jesus à crucificação. A partir do versículo de número 14, então, há um silêncio da parte de Jesus, né? E o que significava? Significava o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 53:7. Pilatos, então, essa profecia fala que ele foi como ovelha muda para o matador. Pilatos, então, ficou muito admirado, porque Jesus ele não procurava se defender de jeito nenhum. O governador romano, ele percebe, então, a evidente conspiração que acontecia contra Jesus e quis, então, libertar Jesus, fazendo aquilo que eu já falei com vocês, tentando libertar Jesus. Ele oferece Barrabás, que seria algo muito ruim até mesmo para o povo judeu naquele momento. Mas ele estava sofrendo também muitas pressões
de Roma para manter a paz entre a Judéia. Então isso aí também era um agravante. Por um lado, soltava Barrabás, ficava tudo bem, porém, teria aí um grande movimento, um grande tumulto pelo lado dos judeus concernente à libertação de Jesus. Então tinha esses dois lados aí que estavam muito em conflito e que o governador ele ia fazer aquilo que era melhor para ele e não aquilo que era justo, na verdade, né? E então a última coisa que desejava então era ter uma rebelião na cidade onde ele governava, por causa daquele homem tranquilo e aparentemente insignificante que era Jesus. Então foi oferecido Barrabás, como eu já falei, havia tomado parte em uma rebelião contra o governo romano, está lá em Marcos capítulo 15, versículo 7, embora inimigo de Roma, talvez fosse um herói para os judeus. Mas, ironicamente, Barrabás era culpado de um crime com o qual acusavam Jesus. O nome Barrabás significa filho do Pai, ou filho de Deus. É exatamente a condição de Jesus em relação a Deus. No versículo 19 em diante, então, para um líder do qual se esperava justiça, o caso de Pilatos, né, Pilatos ele provou estar mais preocupado com as conveniências políticas do que com o agir corretamente. Já tinha inclusive falado anteriormente sobre isso, mas o versículo 19 ele traz isso com mais evidência, com mais abrangência. Ele teve então várias oportunidades para tomar então a decisão certa, mas não tomou. Sua consciência lhe dizia que Jesus ele era inocente. Sua esposa, inclusive, fez uma grande advertência que não condenasse aquele homem porque ele era um homem justo, pois havia então tido um pesadelo. A lei romana assegurava que um homem inocente não deveria ser então condenado à morte. Pilatos então teve uma ideia dentro do que ele estava fazendo, né? Ele tinha uma boa razão para condenar Jesus, mas temeu a multidão. Versículo 21, então, ele perguntou, né, o governador, qual dos dois quereis, né? E as multidões são inconstantes. No domingo, amarraram Jesus no domingo, amaram Jesus porque pensaram que ele iria reinar em Israel. Mas, na sexta-feira, o odiaram-no quando o seu poder parecia ter desaparecido diante do levante público contra Jesus. Seus amigos, então, temeram manifestar-se a favor do mestre. E aí, Décio, o que aconteceu? E aí, confrontado pela possibilidade de escolher, o povo então preferiu escolher Barrabás, um revolucionário e assassino, ao Filho de Deus. Hoje, diante da mesma possibilidade de escolha, muitas pessoas ainda escolheriam Barrabás. Preferem o poder humano à salvação oferecida pelo Filho de Deus. A ida para o céu, algo espiritual que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, né? Por quê? Porque, na verdade, eles sempre queriam e sempre quiseram esse reino humano, um governo que dominasse o mundo inteiro. Eles queriam que Jesus tomasse a frente e que ele realmente demonstrasse totalmente sua força e o seu poder. E não foi isso que aconteceu. Jesus vinha de um reino espiritual, ao qual só os seus filhos, com os olhos desvendados por ele mesmo, conseguiriam enxergar.
Mais uma vez, então, ficamos aqui com Teologando a Palavra de Cristo. Até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na graça e na paz.